E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível 416 das Backrooms, Salvaged Seaboard, ou Litoral Recuperado. Dificuldade de sobrevivência habitável, seguro, comunidades sustentadas, desprovidos de entidades prejudiciais. E, gente, eu tô postando conteúdos diversos no canal secundário, incluindo tier lists de coisas aleatórias que eu gosto e gameplays de Hearthstone, mas eu tenho outras coisas planejadas também. Então, se inscreve lá porque terão conteúdos de vários tipos e pelo menos de um deles você deve se interessar. Mas é isso, vamos pro vídeo. O nível 416 é considerado um lugar seguro para se estabelecer, semelhante ao nível 11, embora chegar a esse nível em si seja mais perigoso do que a jornada para a maioria dos outros níveis habitáveis conhecidos. Devido a isso, tem uma população significativamente menor. O nível é uma praia infinita. A praia geralmente consiste em uma areia branca e uma água azul turquesa. A temperatura do mar e o clima do nível são instáveis e podem ir de um ambiente tropical para um clima frio e tempestuoso com pouco ou nenhum aviso. As mudanças climáticas, embora intimidantes, não representam nenhuma ameaça à vida, além da possibilidade de acampamentos ou itens serem levados pela água. O nível também tem um ciclo semi-regular de dia e noite, embora os períodos de luz de dia e da noite flutuem de maneira instável, semelhante aos padrões do clima. Ao entrar no nível, os andarilhos provavelmente chegarão ao pier principal, ou ao redor dele, que foi apelidado de Pier do Capitão, por um grupo de piratas conhecidos como Tripulação do Capitão. A imagem do nível, inclusive, é esse pier, o Pier do Capitão. Essa área é geralmente o pier mais próximo de qualquer potencial novato. É notavelmente o maior pier, bem como a área mais populosa do nível 416 como um todo. O pier em si contém várias lojas. Embora não seja infinito como a praia, pode aumentar ou diminuir aleatoriamente, fazendo com que lojas e edifícios apareçam e desapareçam, ou em casos raros, simplesmente caiam. Cada loja está normalmente vazia, a menos que seja habitada por um andarilho ou membro da tripulação. É de se notar que as primeiras lojas foram em grande parte despojadas de materiais pela tripulação, embora as mais novas que apareçam estejam, obviamente, à disposição de qualquer um que seja rápido o suficiente para saqueá-las. Se, em uma noite clara, alguém conseguir chegar até o final do pier, é possível ver navios piratas fracos e fantasmagóricos, a maioria visivelmente danificado demais para poder viajar. Eles não parecem representar nenhuma ameaça real, e não há indícios de que sejam algo mais do que uma ocorrência estranha, mas nunca chegaram perto o suficiente para serem explorados ou investigados. Entidades e ecossistema do nível 416. Como mencionado anteriormente, o nível varia regularmente de ambientes de praia tropical para águas mais geladas. Devido a isso, toda e qualquer vida marinha ao redor do nível é notada como bem equipada para ambos. A pele externa dura ou conchas de cada animal regulam efetivamente a temperatura corporal, mantendo as criaturas aquecidas e conseguindo resfriá-las, filtrando oxigênio incrivelmente rápido logo abaixo da pele ou da concha, caso necessário. A forma de vida mais importante do nível 436 é a alga marinha. Diferente de qualquer alga marinha encontrada nas frontrooms, as espécies nativas do nível 436 têm folhas grandes em forma de remo. Elas são de uma cor verde amarronzada e textura semelhante à lixa. Em casos de tempestades que bloqueiam o sol por um longo período de tempo, as algas marinhas são capazes de se autossustentar, alimentando-se de vestígios de produtos químicos encontrados sob a água, efetivamente tornando as plantas tanto autotrófo quanto quimioautotrofo. Essa alga marinha é consumida por quase todas as outras criaturas no nível. Várias outras formas de vida marinhas, suspeitas de serem originárias do nível 81, foram observadas aparecendo no oceano. Os detalhes de sua viagem até esse nível permanecem inexplorados, pois eles são tipicamente mortos ou comidos pelas entidades nativas do nível, ou capturadas por pescadores, que notaram que essas criaturas têm um gosto distinto de água de amêndoas. As únicas entidades nativas do nível incluem as seguintes: Coastal Cutterfish, ou choco costeiro, ou sépia costeira. Por algum motivo, o nome Cutterfish traduz tanto para choco quanto para sépia, e nas duas pesquisas mostraram o mesmo peixe. Alô, biólogos marinhos da audiência para explicar. São moluscos marinhos com coloração geralmente azul. Ainda não se sabe se assemelham aos chocos encontrados nas frontrooms. Sark crabs, ou caranguejos sark. A palavra sark eu não achei tradução de jeito nenhum. Crustáceos extremamente grandes, compartilhando semelhanças grandes com os caranguejos gigantes da Tasmânia das frontrooms. As diferenças conhecidas da sua variação das frontrooms incluem o tamanho, o comportamento e a inteligência. Esses caranguejos são ladrões muito proeminentes e geralmente devem ser evitados. Certifique-se de deixar qualquer objeto de valor longe da vista desses caranguejos. Volares, pequenos tubarões que ocupam os céus e os mares do nível 416. Eles parecem ser castanhos ou bronzeados na parte superior do corpo e cinza claro ou azul na metade inferior, e são criaturas inofensivas no geral.
geral. Os Volaris são altamente inteligentes e capazes de se comunicar, apesar da falta de língua típica e esperada de qualquer tubarão. Esse animal, assim como os caranguejos Sark, são ladrões conhecidos. Como tal, eles também devem ser evitados caso o andarilho queira garantir os seus pertences. Investigações adicionais sobre a natureza de cada entidade listada estão sendo realizadas pelo primeiro imediato da tripulação do capitão, Hu Atius, no momento da publicação desse artigo. Todas essas criaturas, além do Cuttlefish, são conhecidas por se aventurar em outros níveis além do nível 416. É altamente recomendável não tentar domesticar nenhum desses animais, apesar do fato de que a tripulação do capitão parece conseguir fazer isso com facilidade. Tentativas de replicar o método da tripulação do capitão resultaram em vários ferimentos. Por que tubarão nos Backrooms gosta de voar? Foi dito que esse Volaris está ocupando o céu e os mares do nível 416. E no nível 345 temos também informações de tubarões que voam no nível. O que os Backrooms têm com tubarão voando? Na real, eu acho que isso pode ser cultural dos estadunidenses, porque não tem um monte de filme tipo Sharknado, que é meio famoso lá, que são tubarão voando por aí também? Será que é isso? Será que é influência disso? Colônias do nível 416, a tripulação do capitão, liderada por um indivíduo conhecido apenas como o capitão. Geralmente demonstram ser muito generosos, conhecidos por compartilhar recursos sem negociar. Eles enfatizam particularmente o compartilhamento do rum especial do capitão, que lembra vagamente o uísque de prisão. Tem um grupo notavelmente grande de músicos, conhecidos por sua habilidade de canções de ninar. Sua base consiste quase inteiramente em redes improvisadas amarradas entre os pilares do pier do capitão, embora algumas lojas tenham sido renovadas em prédios, incluindo 2 prédios recuperados de uma queda do pier. Sua passagem pelo oceano é evidente pelo cheiro violento de sal e pelo acúmulo surpreendentemente rápido de cracas, tanto dentro quanto fora. Seu primeiro imediato solicitou que o seguinte vídeo fosse compartilhado. O vídeo começa com uma câmera sendo sacudida. Ela é rapidamente estabilizada e mostra uma pessoa mais alta em trajes improvisados de pirata, sentada em um tronco de madeira no nível 416. Eles olham para a câmera com curiosidade, antes de olhar para trás, onde o cinegrafista supostamente está. Então uma pessoa pergunta: tá fazendo já? E o cinegrafista responde: sim, deve estar gravando. Então a câmera para de se mover um pouco e ele diz: sim, estamos prontos. Então o capitão começa a falar: ótimo, meu nome é Capitão. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente significa que está interessado em nos visitar ou se juntar ao nosso grupo. Minha equipe me disse que pessoas podem querer saber quem sou eu antes de nos visitar, porque aparentemente houve alguns problemas com algo chamado níveis armadilhas. O que eu deveria dizer em seguida mesmo? Então o cinegrafista responde: eu esqueci na real. A gente deveria tocar uma música ou algo assim? Então o capitão responde: sim, parece que é isso mesmo. Legal, era o que eu deveria dizer, certo? Então o cinegrafista responde: sim, bom trabalho. Então a câmera corta para um homem tocando uma versão de Dunker Sailor em um violino por cerca de 10 minutos. De vez em quando o capitão passa cantando junto e bebendo rum de uma caneca mal esculpida. Deckfishers, um grupo minúsculo de cerca de 10 pessoas. Eles parecem ser incrivelmente dedicados à pesca e ao registro da vida marinha dos Backrooms. Pouco contato foi estabelecido com eles. A coisa mais próxima de comunicação vista foi exclusivamente em uma discussão individual entre um de seus membros e o capitão. A maioria deles vive em um pier a uma curta distância do pier do capitão, no qual eles reformaram lojas e prédios em pequenas casas. Embora não sejam muito sociáveis, eles também não parecem hostis. Eles são normalmente vistos em qualquer nível com formações aquáticas. Devido ao seu interesse coletivo em peixes, teoriza-se que eles podem estar abertos a discussões caso uma pessoa apresente informações baseadas na vida marinha a eles, mas ninguém tentou isso atualmente. Entradas para o nível 416. Esse nível pode ser acessado se aventurando no nível 7.2 e nadando para cima, o falecido nível 7.2. Infelizmente foi de link na bio. Esse método de entrada normalmente leva a pessoa a nadar até a costa da praia a partir do mar, mas há uma chance estranha de alguém acabar nadando pela areia. O nível também pode ser acessado a partir do nível 43, posicionando-se sob uma gota de água escorrendo do teto. Após cerca de 10 minutos, o andarilho provavelmente abrirá os olhos e se encontrará dentro de uma das lojas do pier. Além disso, esse nível também pode ser acessado a partir da maioria dos níveis com concentrações de água ou areia. Saídas do nível 416. Mergulhar de volta no oceano, geralmente quando a água está fria, é uma possível entrada para o nível 7. Entrar em qualquer loja no pier ou romper uma tábua do piso pode levar o andarilho ao nível 5. Se os recursos permitirem que a pessoa tente,
navegar para fora da praia, provou-se conceder uma entrada para uma infinidade de níveis relacionados à água, talvez o nível 29. E bom, esse vídeo está sendo feito por causa do Backrooms Travel Agency. Lá esse nível é citado, e agora sabemos mais sobre ele. A agência de viagem Backrooms é um grupo suspeito, conhecido por ajudar pessoas a viajarem pelos Backrooms e chegarem a níveis que desejam. E agora que sabemos mais sobre esse nível aqui, tudo faz mais sentido. Afinal, logo no começo do texto, é difícil que esse nível aqui é um nível mais difícil de ser acessado do que outros níveis habitáveis. Logo, a agência de viagem Backrooms ajudar a trazer até aqui faz sentido, já que é dito que é uma trajetória mais difícil. Porém, isso também é um erro da Wiki. Não sei se vocês perceberam esse erro, mas foi dito claramente que esse nível é mais difícil de ser alcançado que os outros níveis habitáveis. Mas cara, a entrada pelo nível 43 me parece bem simples. Só esperar um tempo embaixo de uma goteira. E assim, a entrada pode ser demorada? Pode, mas difícil não é. A gente sabe que o nível 43, ele é complicadinho de andar porque você tem que passar um tempo no nível. É dito 3 ou 4 dias para você chegar em áreas posteriores do nível 43. Mas assim, não é porque é demorado que seja difícil, é só uma viagem longa. Basta você levar a quantidade de recursos necessários. E o nível 43 é acessado a partir do nível 11, então é bem tranquilo. O nível 43 também não é um dos níveis mais perigosos. Se você está minimamente preparado, você consegue andar por ele. E o design da wiki do nível 416 é um design bem mais novo, não é uma wiki antiga. Então duvido que esteja se referindo a, por exemplo, um nível 43 antigo que fosse mais perigoso. O nível 43 já é um nível antigo. Então esse nível aqui é bem mais fácil de ser alcançado que, por exemplo, o nível 290. Então enfim, me parece um errinho sim, a não ser que o criador veja uma viagem de 2 a 4 dias como algo muito difícil do nível 43. Não sei, na minha visão, não parece ser. Ou ele pode ter lido por cima a wiki do nível 43 e só viu essa afirmação e não viu o resto do nível, que não é um nível tão assim. A única entrada realmente difícil aqui é pelo nível 7.2. Mas como ele foi jogar no Vasco, a gente nem considera essa entrada. Mas essa wiki tem umas questões interessantes. Os humanos que caem nos Backrooms vão pro nível 0 ou para alguns outros níveis. Mas quando eles estão no nível 0, eles podem sair para outros níveis. Os animais que caem no nível 81, eles podem sair do nível 81? Isso era uma dúvida que a gente tinha. Eles ficavam retidos ao nível 31 ou eles poderiam no-clipar para outros níveis dos Backrooms? E essa wiki aqui mostra que eles podem no-clipar para outros níveis dos Backrooms, sim. É dito que peixes estão aqui e parecem ter vindo do nível 81 porque eles têm gosto de água de amêndoas. E isso é explicado no nível 81. No nível 81 é dito que existem grandes corpos d'água dentro de alguns prédios do nível 81 e esses corpos d'água são feitos de água de amêndoas e tem peixes nadando lá. Então isso explica porque os peixes desse nível aqui, vindo do nível 81, têm gosto de água de amêndoas, porque são peixes que ficaram vivendo em água de amêndoas durante muito tempo. Ou seja, temos a confirmação de que animais que caem no nível 81 podem sair do nível 81 e ir para outros níveis, o que explica algumas coisas, já que temos vários níveis aqui no canal que a gente fica se questionando se animais das Frontrooms caíram e foram para lá, e a gente ficou sempre se questionando se é que nem o nível 0. Os humanos podem cair no nível 0, mas eles podem cair em outros níveis. Então a gente se questionava, então será que os animais podem cair no nível 81, mas também podem cair em outros níveis? E esses níveis seriam esses níveis que a gente vê animais que parecem vindo das Frontrooms? Sempre tivemos essa dúvida, e essa dúvida pode ser respondida aqui. Não necessariamente os animais precisam cair direto das Frontrooms nesses outros níveis. Eles podem cair todos no nível 81 e não clipar para outros níveis específicos para eles. Então, por exemplo, às vezes o nível 912, que tem aquelas baratas, às vezes as baratas primeiro caíram no nível 81 e depois não cliparam pro nível 912. Às vezes o no-clip para animais funciona diferente do que o no-clip para humanos, então eles não clipam de métodos diferentes. Afinal, não tem uma entrada do nível 81 para esse nível aqui, o nível 416. Isso significa que os animais podem ter outros tipos de no-clip. Eles no-clipem de métodos diferentes porque eles são seres diferentes. E por isso, para humanos não tem uma entrada do nível 81 para cá, mas para os animais tem. E isso pode explicar muita coisa. Então, quem diria, essa wiki aqui trouxe uma resposta para uma pergunta que temos há muito tempo. Pode ser ainda que os animais podem cair direto das Frontrooms em outros níveis além do nível 81. Mas enquanto isso não for confirmado, a gente já pode entender que animais em outros níveis que parecem vindo das Frontrooms podem ter vindo direto do nível 81. Eles caíram das Frontrooms lá e depois foram para esses outros níveis. Sobre o registro de áudio, eu não sou muito fã de registros de áudio, mas esse eu achei interessante porque ele fala sobre algumas coisas interessantes. Nesse registro, o capitão fala que está gravando esse vídeo para confirmar para as pessoas que realmente o convite para esse nível aqui é real e que não é um nível armadilha. Ele fala que as pessoas estão preocupadas com os tais dos níveis armadilhas, que aparentemente ele não sabe exatamente o que é, já que ele falou o tal dos níveis armadilhas. Isso é muito interessante, mostra que as pessoas de dentro dos Backrooms agora estão atentas a níveis armadilhas e não saem indo para qualquer lugar que alguém convidou sem saber se é uma armadilha. E tem vários níveis armadilhas nos Backrooms.
Será que isso estar escrito nessa wiki aqui foi uma influência do nível fã, que foi o maior nível armadilha de todos os tempos? O novo nível fã, eu nem reparei nisso, mas eu reparei nisso agora. O novo nível fã perdeu essa parada de nível armadilha, porque não tem mais a questão do igual parêntese que tinha nas wikis, né? Que fazia as pessoas lerem a wiki e quererem ir pro nível fã, porque tinha um chamado pra lá. Meio que não tem mais isso, não tem mais esse igual parêntese citado na wiki. Isso não acontece mais, eles não invadem mais o banco de dados do Meg pra escrever coisas lá e convidarem pessoas pro nível fã. Agora, parece que a armadilha do nível fã é diferente e por conta disso, alcança bem menos pessoas. Que no caso são os papéis, que são algumas entradas pro novo nível fã, né? Você precisa tocar no papel. E o papel é tipo um cartaz de chamado também pro nível. É como se fosse uma adaptação, uma nova versão do que era o chamado pelas wikis. Então, de certo modo, esse chamado de armadilha que o nível fã tinha foi adaptado pra nova wiki. Mas agora é bem menos impactante do que era antes. Mas pode ser que na nova história, com o novo nível fã, esse chamado por papel seja uma preocupação dos backgrounds e tenha feito as pessoas se preocuparem com níveis armadilhas. Afinal, o nível fã ainda é um dos níveis mais famosos da história, mesmo que tenha mudado. Então talvez seja a influência dele que fez as pessoas se preocuparem com níveis armadilhas a ponto disso chegar no capitão e ele ter que fazer um vídeo pra mostrar que não é um nível armadilha, é um chamado real. Interessante, interessante. Isso dá uma aprofundada dentro da história. É um bom adendo. E comenta aí, Pier, se você assistiu o vídeo até aqui pra eu saber quem assiste o vídeo até o final. Você achou que eu ia pedir pra comentar praia? Ah, achou errado. Mas e aí, você moraria aqui? Será que um peixe com gosto de amêndoas é bom? Porque eu não gosto de peixe, nem de amêndoas. Mas eu ainda prefiro o nível 48.